em Josué capítulo 1, que inclusive eu já li a palavra, né? Não vou ler de novo, para não ficar muito longo aqui para vocês, o vídeo, principalmente para quem vai ouvir em casa. Eu só vou repetir o título que diz assim, ó: Deus fala a Josué e anima-o. Porque Josué estava desanimado. Se a palavra está dizendo aqui que Deus anima, é justamente porque Josué estava se sentindo incapaz para aquela missão de conduzir o povo até onde Deus queria levar o povo. Ele se sentiu incapaz ao ver o trabalho que Moisés fazia. Ele se sentiu nada. Quem sou eu para ocupar esse cargo, né? Para fazer isso daí? Mas na verdade Deus escolheu ele e disse para ele que, como foi com Moisés, seria com ele, desde que ele continuasse seguindo as ordens de Deus como Moisés fazia. Então, eu tirei aqui uma reflexão desta palavra para ler para nós hoje. Então, Josué primeiro, ele nos mostra um momento de transição, ou seja, passando o bastão de Moisés para Josué. Transição. Moisés morreu, o povo estava diante de um novo desafio e Josué precisava continuar a missão. E muitas vezes hoje o Senhor coloca missão na nossa vida. Quantos que vão ouvir isso aqui vai dizer, não, é verdade. A missão aqui era conduzir o povo até a terra prometida. Hoje, a missão daquele que segue Jesus qual que é? Evangelizar, levar a palavra, levar a mensagem para alguém que Deus coloque no teu coração um desejo para falar do evangelho. Seja no trabalho, seja alguém da família, seja alguém que está em outro estado. Enfim, esse é um outro tipo de missão, evangelizar. E Deus será contigo, como foi aqui na missão de Moisés e de Josué. Mas existe outros tipos de missão que Deus coloca na vida da pessoa. Cuidar de alguém, cuidar de uma família, cuidar de um parente que ficou doente, cuidar de uma velhinha, de uma vizinha, Deus colocou o desejo de você ir lá cuidar dela, ela não tem ninguém por ela, e Deus coloca em você o desejo de ir lá para cuidar dela, dar banho, lavar. Tudo isso é missão. Então, se é esse o seu caso, e está lhe faltando força, esta palavra ela veio para te dar força. Porque tudo isso é missão. Não é todos que querem fazer. Né? E principalmente não olhar quem, se é de religião, se não é da mesma religião, seja quem for, é um ser humano, está precisando de você, e você sentiu o desejo de ajudar, ou talvez com a parte financeira, faça. Deus te colocou o desejo de ajudar essa pessoa, para cuidar dela, né? Ela não tem ninguém por ela, ou já é de idosa, ou não, faça. Deus vai te dar força. E outras missões que tem, que talvez alguém aqui está diante de algum caso nesse sentido. Está aqui esta mensagem de 1 de Josué para você colocar a mão no arado e fazer aquilo que Deus já colocou no teu coração e Ele te dará força. Em meio à incerteza, Deus não deu a Josué uma explicação. Deus não chegou lá a Josué e falou, vou te dar uma explicação completa do futuro que vai acontecer. Não, Ele só deu uma direção. Ele deu uma direção e disse, ser forte e corajoso. Então Deus está falando com esta palavra para alguém que está ouvindo, que talvez realmente está desanimado. Ser forte e corajoso. Porque depois ele falou lá para Josué, como fui com Moisés, serei contigo. E ele fala para nós hoje aqui. Os irmãos e as irmãs que estão aqui ouvindo, estão aqui. Ser forte e corajoso, o Senhor é contigo. Irmão, ser forte e corajoso, o Senhor é contigo. Você que está aí online, ser forte e corajoso e corajosa. O Senhor é contigo. Quer o que mais? Quando Deus fala que está conosco em algum trabalho, alguma missão, esse está conosco,
ele vem recheado daquilo que nós precisamos, porque Deus sabe o que cada um de nós precisamos. Então, quando ele diz, eu sou contigo, né? Ele já manda esta palavra recheada de força, de ânimo, de alegria, de prazer, etc. e tal. Então, o Senhor é contigo, seja corajoso. Nós hoje vivemos dias de medo. Tudo isso sempre teve na Terra, medo, ansiedade, instabilidade, cansaço. Mas isso é hoje só? Sempre teve, só, irmão, que hoje aumentou tudo. Duplicou tudo, triplicou tudo isso. A gente vê criança com ansiedade, criança com depressão. Aumentou tudo. Mas Deus continua dizendo ao seu povo, a mim, a você, a todos nós aqui, que não devemos parar diante das lutas. Tem alguém querendo parar diante das lutas? O Senhor está dizendo para você, não parar diante das lutas. A coragem que Deus pede não nasce da nossa força, mas da certeza de que Ele está conosco. Glória a Deus. Deus também deixou claro que a vitória de Josué estava ligada à obediência e à meditação da palavra. Ele deveria ler, meditar e praticar a lei de Deus dia e noite. Ler a Bíblia, meditar na Bíblia, estudar a Bíblia. E tem muitos que dizem que não pode estudar a Bíblia, né? Em algumas igrejas aí não pode estudar a Bíblia. Mas aqui Josué, Deus falou para ele meditar. O que é meditar? Estudar também. Né? O que é examinar, como Jesus falou? É estudar também. Então medita na palavra de Deus dia e noite. Isso nos ensina que não basta ter fé emocional. É preciso caminhar com firmeza, vivendo segundo a palavra. Então, a mensagem de Josué, primeiro, para hoje é esta. Siga em frente, não desista, não tema o futuro e não se afaste da palavra de Deus. O mesmo Deus que esteve com Josué, com Moisés, continua sustentando os seus filhos. Glória a Deus. Que palavra interessante. Deus continua. Nós servimos o mesmo Deus de Moisés e Josué. E Ele continua nos nossos dias de hoje, né? Sustentando os seus filhos. Então Ele está te sustentando, irmão. Ele está te sustentando, irmã. E vai continuar te sustentando. Glória ao nome de Deus, né? E aqui, para encerrar a nossa meditação, como aplicar Josué primeiro na prática nos dias de hoje? Olha que interessante. Quando o passado acabar, não fique preso nele. Porque tem gente que vive aqui só o corpo físico, mas mentalmente, emocionalmente, está preso em alguma coisa no passado. E isso você precisa se libertar com a ajuda de Deus. Deus vai ajudar, mas você tem que fazer sua parte. Então não fica preso no que aconteceu. Você gosta de ficar lembrando de algum sofrimento? Para com isso. Você aprendeu alguma coisa com esse sofrimento? Aprendeu. Aprendi. Tá bom. Se você aprendeu, tá bom. Tá? Mesmo aprendendo ou não aprendendo, esquece. Quando vier o pensamento desse episódio da tua vida, mude o teu pensamento. Dá para fazer isso. Tá? Não é fácil, mas dá. Só se esforçar. Então não fica preso lá, não. Quando o futuro assustar, lembre-se da presença de Deus. Outros vivem aqui, também no corpo físico, mas a mente está lá no futuro. Ou já está pensando em alguma coisa que pode acontecer, que vai entristecer ele e ela, mas já está sofrendo hoje, sentindo hoje já a angústia e o sofrimento de algo que ainda não aconteceu e que nem sabe se vai acontecer, mas a pessoa já fica se moendo, sofrendo no futuro. Sabe o que Deus quer que nós façamos? Não é que nós não podemos fazer projeto, não é isso. Mas nós vivemos o hoje, porque Ele é a certeza, nós estamos aqui, o hoje. Agora, viva o hoje, foca o teu pensamento no hoje. Você pode fazer, como já falei, os seus projetos, cálculos, não tem problema.
mas não foque no futuro, porque ele é incerto, ele não chegou ainda. E o passado já foi. Então, fica no meio, viva o hoje, o agora. Deus está te dando o hoje, Deus te deu um presente. O que é presente? É o aqui e agora. Deus te deu o presente. O que é aqui e agora? É a vida, é esse momento agora que você está passando. Viva bem ele. Não deixa o passado e nem o futuro atrapalhar o teu hoje. Entende? Quando a caminhada pesar, volte para a palavra. Quando faltar coragem, ore e prossiga. Deus hoje ainda chama pessoas comuns para atravessar o Jordão dos dias de hoje. Tá vendo? Hoje. E a ordem continua. Viva, ser forte e corajoso. E de novo, para encerrar, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Santo é o nome do Senhor. Nesse momento o Senhor está contigo. Daqui a pouco você vai para a sua casa, o Senhor é contigo. Você vai para o trabalho, o Senhor é contigo. Você está enfrentando algum problema nesse momento, o Senhor é contigo. Aonde você estiver, também no sentido de problema. Estou desempregado, o Senhor é contigo. Estou trabalhando, o Senhor é contigo. Estou enfermo, o Senhor é contigo. E aí vai. O Senhor está contigo, Ele é onipresente. E Ele sabe o momento e o dia da libertação de cada um de nós, daquilo que nós estamos enfrentando. Você pode fazer simplesmente a tua parte. Continua trabalhando, lutando, batalhando, pagando suas contas, né? Fazendo o bem ao próximo. E aquilo que você precisa, o onipresente está vendo, está presente, está vendo o que você está passando. No tempo certo, Ele vai exaltar você, levantar a tua cabeça diante de todos os seus acusadores ou diante de você mesmo. Vai levantar a sua cabeça para você mesmo ter a convicção e a certeza de que Deus não é homem que minta e Deus não falha, tá bom? Guarda essa meditação, essa palavra no seu coração e compartilhe. Se você sentir para alguém da tua família, para algum amigo, alguma amiga. Quem sabe não tem alguém que precisa ouvir essa palavra, tá certo? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo com a ajuda de Deus. Fiquem todos na paz do Criador.